Olá, 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 olá. Então, Olá, mais um talk acontecendo agora, dessa vez com Daiane Benchivi sobre planejamento de carreira. E primeiro eu queria agradecer muito, Dai, a tua disponibilidade de poder compartilhar um pouco da tua experiência e falar um pouquinho do que tu está fazendo. E, opa, e é isso, eu queria te agradecer primeiro, então, valeuzão. E queria para tu falar um pouquinho sobre ti, sobre o que tu está fazendo, sobre um pouquinho da tua carreira, enfim, falar um pouco sobre ti. Quem é Dai? oi, bom dia. Primeiro eu queria também agradecer o convite. É sempre muito legal conversar sobre carreira e é sempre muito legal ouvir perguntas sobre esse tema. É um tema que faz parte da minha vida, na minha vida pessoal, e eu transformei isso na minha vida profissional também. Então, uma oportunidade para falar sobre isso é sempre muito bem-vinda. Para falar sobre mim, assim, em resumo, sou psicóloga, psicóloga organizacional do trabalho. Tem 9 anos que eu me formei em psicologia e desde então, desde antes de me formar, na verdade, eu trabalho na área, no âmbito do trabalho. Sou pesquisadora na área de trabalho também, pesquiso sobre empregabilidade, pesquiso sobre relações de trabalho e pesquiso sobre carreira, né? Além disso, sou professora, sou presidente da Comissão de Psicologia Organizacional do Trabalho do Conselho, trabalho também com trabalho voluntário, desenvolvendo a psicologia no Maranhão, e sou diretora da SBPOT, que eu também disponho tempo para desenvolver a psicologia organizacional do trabalho no Brasil. Fora isso, sou mulher, então tem toda a militância no feminismo também, que está aí dentro das minhas atividades do dia a dia. Sou dona de casa, sou palestrante e empreendedora. Então, eu costumo dizer que eu sou psicóloga por amor, professora por convicção e acreditar que o ensino muda e transforma a sociedade. Sou palestrante por paixão, porque eu amo falar sobre os temas que me inquietam e que fazem a minha fala fazer sentido para outras pessoas. E estou como empreendedora agora por inquietação, por achar que existem alguns campos que eu possa contribuir. E aí o meu Que propósito maior massa. na vida é desenvolver pessoas. Então, todos esses âmbitos acho que confluem com um objetivo de vida, que é o meu objetivo que eu já tracei há muito tempo, e continuo atuando nesse sentido, né, que é o meu norte, que é desenvolver pessoas. Que incrível. Eu convivi um pouquinho com o Dai, né? Durante a gente compartilhou o mesmo cowork durante acho que quase um ano, né? E aí era incrível porque sempre eram trocas muito ricas, né? Tipo, desde pensar a Daiane como uma pesquisadora até a Daiane agora nessa nova ideia de empreender. Daiane como mulher também que sempre questiona e sempre está se posicionando. É incrível, assim, perceber, enfim, saber que Daiane existe, sim. E entendendo um pouquinho melhor, queria falar queria para tu falar um pouquinho de como que tu tá empreendendo, o que que tu tá fazendo, qual que é. Faz teu pitch aí. Então, atualmente eu sou pesquisadora, como eu já falei, então eu continuo fazendo pesquisas na área de empreendedorismo e na área de formação profissional. Mas, para além disso, eu decidi dar uma pausa no âmbito acadêmico para empreender. Então, hoje eu estou como CEO de uma empresa chamada PC, que o objetivo dela é fazer o desenvolvimento de pessoas no campo da área de gestão de pessoas. Então, o que que eu entendo? Eu entendo que a gente está numa crise no ramo da educação, onde muitas pessoas estão entrando no nível superior, na educação de nível superior, porém, o que a gente discute lá, eu assisti uma palestra muito inquietante, no começo do mês, que ele falava que os professores, eles ensinam história da psicologia. E aí era
quando eu estava dando aula, era uma coisa muito interessante, que eu pensava que o que a gente ensinava não necessariamente eram as competências que a pessoa necessitava quando se formasse. Então, a Portpc vem fazer isso, vem capacitar pessoas no ramo do desenvolvimento profissional e no desenvolvimento pessoal. Então, a gente cria cursos, promove esse desenvolvimento, a gente cria os cursos, ministra os cursos e faz uma trilha de aprendizagem onde ele pode desenvolver isso ao longo da vida dele, né? Colocar isso em prática ao longo da vida dele. Especificamente na área de desenvolvimento pessoal e profissional no ramo da gestão de pessoas, que é o ramo que eu atuo. Além disso, eu sou fundadora da Ela Faz, que é uma startup que visa em linhas gerais, o desenvolvimento profissional de mulheres e a inserção de mulheres no mercado de trabalho. Como é que a gente faz isso? A gente tem uma plataforma de serviços profissionais de mulher para mulher, onde mulheres que acreditam no empoderamento feminino, na sororidade, que acreditam no trabalho e na capacidade de outra mulher, podem buscar outras mulheres que realizam essas atividades. E aí no mercado a gente tem várias empresas que fazem coisas parecidas, mas eu acho que o diferencial da Ela Faz é que a gente não limita a capacidade de uma mulher. Então, não é mulher que só faz serviço doméstico ou só faz serviço de beleza. A mulher pode estar em diversos cenários fazendo absolutamente tudo, o que ela quiser. Então, tem mulheres lá como encanadoras, tem mulheres lá como eletricistas, e a gente tem muito orgulho disso. Que massa, Dai, que massa saber um pouquinho mais de ti. E aí, entrando um pouco para o tema, né, do nosso Talks, eu acho que vai permear muita coisa, assim, a questão do feminismo, de empreender e tal. Mas o que eu queria perguntar para ti é como que dá para... Primeiro, o que é um planejamento financeiro, ou planejamento de carreira, desculpa, que também está incluído planejamento financeiro, né, no meio disso tudo. Primeiro, o que é isso e qual a importância disso? E, principalmente, eu queria te perguntar, quando a gente pensa assim, sei lá, os jovens de 20 e poucos anos, o mundo está muito incerto, as empresas, a gente não tem mais uma carreira estruturada dentro de uma empresa que a gente vai trabalhar, sei lá, 10, 20 anos, a gente quer mudar o tempo inteiro. Como que dá para experimentar de tanta coisa e, ao mesmo tempo, ter uma lógica, enfim, ter um planejamento mesmo, assim? Como que dá para fazer isso nesse mundo tão incerto, tão volátil, que a gente não sabe direito o que quer, mas, enfim, tem que testar? Quais são as dicas? Então, o que é planejamento de carreira? Por que isso é importante e como que dá para fazer nesse mundo de milhares de possibilidades? Então, o primeiro ponto que a gente tem que desmistificar é o conceito, o próprio conceito de carreira. Porque quando a gente fala de carreira, a gente imagina o que os nossos avós faziam, que entravam numa empresa como aprendizes e aí iam trilhando aí 30, 40 anos e se aposentavam nessa empresa. Então, esse não é o conceito de carreira. Esse era o modo de carreira que a gente tinha no passado. Então, a carreira, ela é basicamente o caminho que a gente trilha. Então, esse caminho não existe certo e errado, existe o percurso que se apresenta para a gente e quais as escolhas que a gente faz diante desse percurso. Então, a nossa carreira, ela não é algo parado em si. É claro que quando a gente fala de planejamento de carreira, a gente tem que pensar mais na frente. Mas o pensar mais na frente é para planejar o que criar essas oportunidades que a gente vai poder trilhar ao longo do caminho. Então, o caminho, ele ainda não está construído. A gente vai construindo, algumas coisas se apresentam dentro do percurso, e aí a gente toma essas escolhas, e as escolhas que a gente toma interferem aonde a gente quer chegar. Tem um ditado que todos os caminhos levam a Roma. Não, tem caminho que leva a Roma, outro que leva a Paris, outro que leva para Bacabeira, como foi o meu de pesquisa. Então, depende muito das oportunidades que aparecem na nossa vida, sim. Então, nada está descolado das condições objetivas da nossa realidade.
Então, a gente precisa conhecer que condições objetivas são essas, o que, que a gente tem aí de oportunidades claras, porque não funciona, eu quero... Quando a gente é pequena, a gente tem um sonho, né? E aí, esse sonho nem sempre é o que aparece como realidade pra gente. Mas a gente também tem uma parte de agente aí nesse processo de carreira. E aí, essa parte de agente que a gente que temos nesse processo de carreira é que a gente chama de planejamento de carreira. Então, e principalmente agora, quando a gente fala de um mundo que está tudo está sempre em transição, onde as coisas mudam a cada segundo. Então, aí a gente tem os ciclos de transformação do próprio conhecimento, ele muda muito. Então, o que a gente pensava de carreira fixa, como era no passado, não existe mais. E esse é mais um motivo, que é isso que eu milito, que é mais um motivo nesse mundo de constante transição, onde muito das condições que aparecem na nossa vida são incertas, é que mais ainda a gente precisa pensar no planejamento das nossas ações. Porque tomar ações na nossa vida pessoal e profissional de forma não pensada, pode, primeiro, fechar caminhos que a gente poderia trilhar e traria realização profissional, que é um outro ponto que o sucesso é subjetivo. Então, o objetivo de uma carreira não é o sucesso, porque o sucesso é dinheiro, o sucesso é poder. O objetivo de uma carreira, ela precisa ser realização pessoal e profissional, visto que não existe uma vida profissional e uma vida pessoal. Então, aquilo que eu faço, e aí todas as pesquisas que falam sobre bem-estar e felicidade no trabalho dizem isso, que se a gente não alinha os nossos objetivos, as nossas missões, os nossos valores, que são algo no âmbito pessoal, com a atividade que a gente realiza no âmbito laboral, a gente não consegue ter isso que a gente chama de realização, que deve ser o objetivo de uma carreira. Que massa, que massa. Mais alguma Então, pergunta? Que eu deixei vamos construindo, vamos construindo. Não, eu deixei Então, de assim, responder alguma? Não. não, foi tranquilo. E aí o que eu queria te perguntar agora é, beleza, eu entendo que esse planejamento, essa carreira, ela é uma construção, né, que está mudando o tempo inteiro e que não é uma coisa estática, então você vai experimentando, mas como que dá para saber e para, beleza, eu vou por esse caminho ou eu vou por aquele outro? Quais são as ferramentas que existem que podem ajudar porque muitas vezes esse mundo também que a gente está vivendo em transição tem muita informação e às vezes a gente não consegue nem entender o que a gente quer. E aí, o que que dá para fazer? Quais são as ferramentas que dá para ir usando para ir construindo esses... Eu fiquei pensando assim, muito analogia da carreira como se fosse uns tijolinhos que você vai colocando na frente para você ir pisando, né? Que vão te levar a algum lugar, não necessariamente para Roma. Então, quais são as ferramentas que dá para usar para ir guiando assim esse caminho, essa construção? Não existem ferramentas. Existem algumas técnicas que a gente pode usar, mas eu costumo dizer que, em vez da gente pensar em ferramentas, porque ferramenta é só um instrumento que a gente pode fazer um monte de coisa com aquilo. Pode usar e dar certo, ou pode usar e não dar certo. Então, eu acho que a gente precisa entender o que âmbitos são importantes para a gente pensar. Então, acho que se a gente pudesse estabelecer aí alguns pilares para fazer um passo a passo do como fazer um planejamento de carreira adequado, acho que são três. O primeiro é a definição. A gente precisa definir que carreira é essa que a gente quer, que valores são esses que eu tenho. Então, definir quem é você, que aí tem a ver com autoconhecimento. Então, por exemplo, na minha área, né, que é na carreira de psicologia. A carreira de psicologia, ela tem várias subdivisões aí que a gente pode trilhar. Então, eu posso trabalhar dentro de uma escola com a psicologia escolar, educacional, eu posso trabalhar dentro de uma empresa, que foi a escolha que eu fiz, ou no âmbito do trabalho, eu posso trabalhar na área clínica,
E aí, quando a gente pensa nisso, a gente precisa definir primeiro quem a gente é e o que é importante para a gente, e definir onde a gente quer chegar. Então, qual é a nossa meta? Onde que eu quero chegar? E a partir dessas definições, que são definições importantes, claro que a gente pode mudar ao longo do caminho, ao longo da minha vida. Se você me perguntasse, eu fiz o meu planejamento de carreira muito cedo. Eu fiz no início da minha graduação. Não fiz com profissional, eu fiz meio no papel, numa caneta. Pensei quem eu queria me tornar. E aí eu fiz o meu planejamento. Hoje eu penso que eu já estava imaginando o que eu faria para a vida, né? Mas assim, eu fiz no início da minha graduação e eu consegui trilhar basicamente onde eu queria estar. Quando eu cheguei hoje aos 32, aos 30 anos eu consegui chegar onde eu imaginava que eu poderia estar. Aí os outros 2 anos eu comecei a tomar uma outra decisão, que é o segundo pilar. A partir da definição do que é importante para a gente começa a tomar as decisões que podem fazer com que a gente chegue nesse percurso. E aí esse percurso a gente tem que entender que ele não é linear. Então, o percurso de carreira, oportunidades vão aparecer na sua frente. E aí você tem que tomar decisões. Então, aprender a tomar decisões é muito importante nesse processo. E essas decisões podem fazer a gente ter oportunidades que a gente não planejou. Então, também rever essas definições que a gente tinha feito anteriormente é importante. Eu costumo dizer que eu nunca pensei que eu fosse virar professora. Pesquisadora, sim, porque eu sempre fui muito curiosa, mas eu queria e ainda quero, e é o que eu faço, dar respostas sobre algumas questões que ainda estão aqui pensando na minha cabeça. Pesquisadora, sim, mas virar professora nunca foi meu plano. Mas quando apareceu para mim, eu tomei a decisão que sim, e isso favoreceu o meu objetivo de carreira. Então, tomar uma decisão e pensar que a decisão que eu estou tomando não é uma decisão aleatória, mas é uma decisão que faz parte da definição de quem eu sou. E o último é em movimento. Se você não se coloca em movimento, as oportunidades não aparecem. Então, a pessoa costuma, eu quero, sei lá, minha meta de carreira é virar a maior CEO do Brasil. Ok, você vai ficar em casa assistindo Netflix toda noite. Se você não se coloca em movimento, as oportunidades não aparecem e aí a sua carreira não sai do lugar. Então, esses são os 3 pilares que a gente precisa ter em mente. Muito bom, Dai. É engraçado porque eu não sou a pessoa que faço e que fiz planejamento de carreira. Assim, na verdade, eu fiz uma cadeira de administração no meu segundo semestre, no meu segundo período de administração. E aí foi legal, assim, tipo, eu fiz, mas eu fui chegando no final da graduação e eu fui rever, né, aquele planejamento. E aí eu percebi que com 18 anos, aquele planejamento ele fazia zero sentido para mim agora que estava com 21, sabe? E ao mesmo tempo eu vi que os meus valores eles só se fortaleceram. Então, por exemplo, uma das coisas que eu percebi é que eu não me via andando de carro. Eu não me via, tipo, dirigindo o carro. E aí para mim foi, cara, não faz sentido mesmo, assim, eu vou vender o carro, vendi o carro. Então, assim, é engraçado que uma das coisas que eu percebi, assim, muito na tua fala é que eu acho que essa é uma construção, ela vai mudando, mas os teus valores, eles sempre vão permear por tudo, né? E, assim, eu acho que os testes, eles vão ser muitos desses teus valores, do que realmente tu gosta, do que realmente tu acredita. Então, é engraçado a gente perceber que como tu falou, né? Acima de tudo é teste, né? E aí eu acho que está muito ligado ao teste e aos valores que você tem, sabe? O que você é. E aí, perguntando um pouquinho mais sobre isso, eu queria saber quem são as referências para ti, empresas, pessoas, referências nessa área de planejamento, de psicologia organizacional, quem são as pessoas que, tipo, te inspiram muito? Na minha área, a gente tem vários pesquisadores que são inspiradores. Eu acho que eu posso falar um que eu acho sensacional,
Não posso citar dois. O primeiro é o Sigmar Malvese, que ele é professor da USP. Então, assim, eu admiro muito ele por ele ser... Ele é muito erudito, ele é muito culto e ele já é um senhorzinho de 70 e tantos anos, mas ele é super atual, assim. Ele tá agora treinando o Watson sobre liderança, ele trabalha na Dom Cabral também. Então, ele vê a mudança no mundo e ele continua buscando isso. Ele trabalha muito com empregabilidade, com carreira, ele faz essas pesquisas que eu acho que é importante. E ele também faz esse alinhamento entre o âmbito acadêmico com o âmbito profissional. Então, ele trabalha, ele gera pesquisas que são utilizadas na vida real. Então, eu acho que é o meu objetivo, né? Que é de vida, eu acho que é muito interessante. Mas, assim, fora outro que eu acho que eu disse dois, né? É o professor Virgílio, da UFBA, que ele tem valores pessoais e militância que é muito próxima do que eu acredito. Então, acho que ele é uma pessoa que me inspira bastante. E, para além disso, ele é uma pessoa sensacional. Ele é professor Daí Furtado também, que foi meu professor de mestrado, tem essas características em comum. Eles têm uma militância forte e trabalham muito para o desenvolvimento da psicologia no país. Mas fora da psicologia, tem mulheres assim que eu admiro bastante e que me inspiram muito. A primeira eu acho que é a Malala, não sei se todo mundo já conhece, mas ela é uma jovem que desde sempre tinha como algo importante que era estudar. E ela transformou algo que era importante para ela em uma luta para o mundo, assim. Ela deu a história de vida dela e ela não é importante apenas pela história de vida dela e pelo o que de ruim aconteceu com ela, né? Na busca pelo estudo dela. Mas o que ela transformou a partir disso, uma luta que é uma luta mundial e que ela fala bem, e isso sobre o direito da mulher de estudar e de se desenvolver. A outra que eu admiro também é a Tabata brasileira, Tabata Amaral, que ela também é massa, eu ia dizer outra palavra, não pode. Ela é massa e ela saiu de uma situação, de um local de periferia, foi estudar em Harvard, voltou e criou dois movimentos incríveis, que é o Mapa da Educação e o Acredito. Tem Michelle Obama também, que a vida dela, tem até o livro dela, estava terminando de ler aquele, a vida dela, sobre como ela planejava a vida dela e como as coisas foram acontecendo e que ela não é só uma esposa de um presidente norte-americano, ela é uma mulher incrível e que tem uma vida profissional incrível e uma trajetória de vida incrível. Thaisa Bergman, que é uma pesquisadora astrofísica e que ela milita muito sobre a inclusão de mulheres no mundo acadêmico. Hoje a gente tem apenas 30% das mulheres que são pesquisadoras no país. Então é muito difícil uma mulher chegar a terminar um doutorado, sendo que ela tem um monte de outras atribuições sociais aí que são impostas a ela. E é ainda um ambiente muito masculino, um ambiente acadêmico, e ela tenta fazer isso. E por último, a Anitta, que é uma artista que quebra paradigmas por vir de periferia, quebra paradigmas por cantar funk, quebra paradigmas por mostrar seu corpo da forma que ela quer e viver sua vida da forma que ela quer. E para além dela ser uma artista, ela é uma das maiores empresárias aí hoje no Brasil. Ela que gerencia sua carreira e faz isso muito bem e está ganhando o mundo. Então, acho que a gente tem que valorizar isso também. Que show, que show. Eu tenho um seriado na Netflix, né? Vamos fazer Ainda não o assisti. jabá também. Pô, é muito bom, já assisti, velho. Comecei a admirar a Anitta mais depois desse seriado, é bem bom. E aí, Dai, eu queria, só para encerrar, eu queria te perguntar o que não está no LinkedIn.
o que que não é lógico e como que as pessoas podem entrar em contato com você, quais são os assuntos que te interessam. Muita gente já sabe que planejamento de carreira, feminismo, ativismo é algo muito forte, mas para quebrar um pouquinho o gelo e para que as outras pessoas que estejam ouvindo isso agora de manhã, de tarde, de noite, a gente não sabe direito, porque vai ficar online, vai ficar disponível o tempo inteiro. A gente quer saber, tipo, como é que dá para puxar a conversa com o Dai e por onde, assim, como é mais fácil? E-mail, LinkedIn, Twitter, não sei. Diz aí. Então, o que não cabe no Lattes, né? O que não cabe no LinkedIn. Eu acho que praticamente tudo. Porque a vida profissional é uma parte importante da nossa carreira, mas ela não é só. E eu estava fazendo esse exercício de pensar o que me fez seguir cada trajetória, né? E aí o que faz a gente seguir a nossa trajetória de carreira é quem a gente é, o que a gente gosta. Então, quer puxar assunto comigo, fale sobre comida, é muito importante. De acordo com a pirâmide de Maslow, tá lá na base. Para quem acredita em Maslow, tá bem na base e na pirâmide da Dai também. Comida, tanto para fazer que eu estava pensando, eu gosto de cozinhar porque eu acho que é porque tem um planejamento, um método, etc. E no final tem a comida gostosa que está lá esperando a gente. Então, me convida para comer uma coxinha, uma pizza. Acho que já ajuda. E eu acho que eu sou uma pessoa que quer contribuir com a transformação do mundo. Então, qualquer tema assim, e com o empoderamento feminino. Então, falar sobre isso para mim é muito, muito caro. Então, é um outro tema aí que eu curto. Essa sou eu. Então, quiser me convidar para alguma marcha das mulheres também, eu super topo. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre mim, falar comigo, é só me procurar no LinkedIn, Daiane BenTV, no Instagram, Daiane BenTV PC. Eu tenho um site que eu estou construindo aí. Não sei nada muito de tecnologia, mas acho que a gente precisa mudar plástica cerebral, aprender coisas novas todo dia. Então, eu podia ter pago alguém para fazer meu site, mas não, eu disse que eu queria aprender. Então, tá um pouco de uma bosta, mas tá um pouco ruim, mas tá lá, fui eu que fiz e tô aprendendo no processo. MVP, MVP. Se você não se envergonha de ser MVP, é porque demorou para ser lançado, tá? Então, é isso. Pronto. Acho que tem uns 2 meses que eu tô tentando fazer, tá lá, daianebentv.com. E aí tem todos os meus contatos, eu tô tentando atualizar tudo que eu faço lá, podem ficar à vontade. Fora isso, pode mandar e-mail, daianebentv@hotmail.com também. E no que eu puder colaborar com o desenvolvimento profissional de vocês, estou à disposição. Show, Dai, show, show. Anotei todas as referências, eu vou colocar tudo isso na descrição desse podcast, desse vídeo do YouTube, enfim, depende da plataforma que vão estar ouvindo, mas vão estar todos os teus contatos. Eu queria te agradecer muito mais uma vez, foi um papo muito legal. Que bom te reencontrar, saudades, né, da nossa convivência. E espero muito que as pessoas curtam esse podcast, te procurem. E não sei se você quer falar alguma coisa final, enfim, fique à vontade. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, estou à disposição sempre para falar sobre isso. Isso é um tema legal para mim, né? Acho que é importante a gente desmistificar o planejamento de carreira em diversas profissões. E o planejamento de carreira a gente não faz só quando a gente começa a vida profissional e entra na faculdade. A gente faz isso a todo momento que a gente vai repensar o que é que a gente está fazendo da nossa vida e quais são os planos e metas. Então, acho que desmistificar isso faz com que a gente facilite as nossas escolhas e faz com que a gente se mantenha no mundo do trabalho. Então, acho que isso é muito importante. E para além de se manter no mundo do trabalho, transformar, né, o mundo. Eu acho que isso é mais importante ainda. Fazer com que os valores que você tem, que são internos,
sejam vistos aí como mudança no mundo. Eu acho que isso é legal. Então, obrigada pelo convite. Estou aí à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Ai, que ótimo. Cheiros enormes. Obrigada, Dai. Vou encerrar agora a gravação e até mais.